Abissai, um dos homens valentes de Davi. A história é bem conhecida e as experiências vividas inesquecíveis. Éramos todos desconhecidos e de repente passamos a fazer parte de uma grande esquadra, um grande exército ao redor de um grande líder, Davi. De fato, as experiências foram tremendas. Hoje eu quero compartilhar algumas com vocês. Não temos tempo para compartilhar todas elas, mas eu selecionei algumas. Essa espada foi usada em muitas dessas experiências. É bem verdade que não como eu gostaria que fosse. Me lembro, por exemplo, quando Saul perseguia Davi. O rei Saul queria matar Davi, queria acabar com ele. E nós soubemos que ele estava acampado. E um dia estava sentado ao lado de Aimeleque. E Davi chegou e perguntou: quem quer ir comigo até lá o acampamento onde está o rei Saul? E prontamente eu disse: eu vou. E nós descemos até o acampamento onde estava Saul. Era noite. Pasmem vocês, Saul dormia no chão. E ao redor dele os seus guardas. Abner, grande líder do seu exército, dormia também ali. A lança de Saul estava ali ao lado dele, um jarro de água também. E eu não tive dúvida. Eu falei para Davi: olha, o Senhor entregou Saul nas tuas mãos. Eu vou pegar a lança de Saul e com um golpe só eu vou matar Saul. E para minha surpresa, Davi disse: não, você não vai fazer isso. Longe de mim, disse Davi, esteja a levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Como não? Saul quer matar você, ele quer acabar com você. Deus entregou Saul, é desígnio de Deus, é vontade de Deus. Deus entregou Saul às suas mãos. Davi disse: não, pegue a lança, o jarro de água e vamos sair daqui. Eu confesso que eu não entendi por que Davi não acabou de vez com Saul. Davi mesmo pegou a lança e o jarro de água. Ele sabia que se eu colocasse a minha mão naquela lança, Saul não teria muito tempo mais de vida. E nós saímos daquele lugar, fomos a uma distância segura. E lá Davi chamou por Saul e pelo seu líder do seu exército. E Saul reconheceu a sua voz. E Davi mostrou a lança dele, o jarro de água. Disse: olha, aqui está a prova que eu não tenho nada contra ti. Você não precisa me perseguir. Eu tive a chance de matar você, mas eu não fiz isso. E então Saul se demonstrou arrependido, aceitou Davi de volta. O meu discernimento era que Deus estava entregando Saul na mão de Davi. Mas este não era o entendimento correto. Outra experiência, também tremenda. Agora nós já tínhamos eliminado com Saul, acabado com o exército dele, muito sangue derramado. Estávamos entrando na cidade. Imagine vocês, sai um homem chamado Simei, lá do meio da cidade, um homem da casa de Saul, revoltado e irado, ofendendo Davi, xingando Davi, apedrejando, jogando pedras em Davi. Gente, os valentes estávamos todos ali, e aconteceu uma coisa muito linda. Os valentes fizeram 2 fileiras ao redor de Davi, e os valentes protegeram Davi daquelas pedradas. Eu não estava entendendo porque aquele cão, aquele Simei, estava ofendendo Davi. Eu falei: Davi, deixa que eu resolvo isso. Se me permitir, eu vou lá e eu arranco a cabeça desse cão morto.
Davi falou assim: você não vai fazer isso. Mais uma vez, eu não entendi nada. Como ele está jogando pedra, te ofendendo? Com essa espada aqui eu vou lá e resolvo isso. Davi falou assim: não, porque Deus pode reverter a meu favor os insultos que ele está lançando contra mim. Na hora eu não entendi nada, mas logo depois eu vi Simei vindo, se prostrando e pedindo perdão para Davi. Que coisa! Vou contar mais uma experiência. Essa foi tremenda. Os filisteus estavam protegendo a cidade de Davi, a cidade de Belém. Davi estava na fortaleza. Estávamos todos ali na caverna de Adulão. Não podíamos chegar a Belém porque os filisteus bloquearam a entrada e dominavam a cidade. Então eu e mais alguns valentes ouvimos Davi saindo e dizendo assim: se eu pudesse beber um pouquinho de água daquela fonte que está lá na entrada da cidade de Belém, como eu gostaria de beber aquela água. E aquele pedido de Davi tocou o nosso coração. Eu e mais 2 valentes pegamos as nossas armas. Você pode acreditar ou não, mas nós atravessamos o acampamento dos filisteus, sim, correndo o risco de sermos mortos a qualquer momento. Fomos e entrando no meio dos filisteus sorrateiramente, até chegarmos à porta de Belém, onde está a fonte. Sim, senhores, pegamos água da fonte lá na porta da cidade de Belém e atravessamos de volta no meio dos filisteus e trouxemos água para Davi. Sabe o que aconteceu? Davi não quis beber. Davi falou assim: não, eu não sou digno de beber uma água que foi conseguida a este preço, com o risco da vida de vocês. Só quem é digno dessa água é o Senhor nosso Deus. E Davi ofereceu a água para Deus. Eu fiquei pensando: como é que é? A gente arrisca a vida, quase morre para pegar água e ele não bebe. Eu compartilhei aqui 3 experiências com vocês. Na verdade, eu tenho que admitir, humildemente, 3 nãos que eu recebi de Davi, meu líder. Primeira experiência, eu queria traspassar Saul com um golpe só, usando a própria lança dele, e Davi disse não. Eu entendi de um jeito a direção de Deus, Davi entendeu de outro. Na segunda vez, eu queria cortar a cabeça de Simei, que estava apedrejando Davi, e Davi disse não. Lá na frente eu vi Simei pedindo perdão. E na terceira experiência, depois de atravessar, indo e vindo, o acampamento dos filisteus, isso não era brincadeira, e trazer a água e oferecer para Davi, Davi disse não, essa água eu vou oferecer para Deus. Davi foi um líder extraordinário, um tremendo líder. Eu preciso dizer que, sofrendo muito, muitas vezes sem entender nada do que estava acontecendo, a grande verdade é que eu aprendi muito com esse extraordinário líder, Davi. Abissai foi um dos amigos mais próximos do rei Davi. Sua lealdade ao rei foi notória ao longo de sua vida. Que amigo!
Ele era filho de Zeruía, irmã de Davi, e tinha 2 irmãos de destaque em Israel, Joabe e Azael. O nome de Abissai em hebraico significa: meu pai é Jessé, o belemita. Jessé foi o pai de Davi, pai de Zeruía, irmã de Davi, que foi a mãe de Abissai. A família de Abissai tinha como marca a bravura e a valentia. Seu irmão Joabe era um dos comandantes do exército de Davi. Azael, seu outro irmão, que também era guerreiro, foi morto em uma batalha por Abner, líder do exército de Saul. Mais tarde, Abissai e Joabe mataram Abner em vingança à morte do irmão Azael. Abissai e seu irmão Joabe eram os comandantes do exército de Davi. Cada um deles tinha sob seu comando 1/3 dos homens de guerra. Quanta responsabilidade! Como Davi confiava em seus sobrinhos, em seus amigos. Abissai ficou na história como um amigo leal, com intensa devoção ao seu líder, o rei Davi, e de uma lealdade inabalável. Um homem altruísta. Que exemplo! Ele se encontra entre os nomes dos homens que se destacaram por seus feitos no reinado de Davi. O texto bíblico diz que Abissai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou completamente. Abissai tinha nome entre os 3 primeiros líderes dos valentes e foi corajoso, implacável contra seus inimigos. Entretanto, é o caráter de um homem de Deus, Davi, que se agiganta quando estudamos a biografia dos seus valentes. Ele é generoso com os filhos da sua irmã. Ele paga o mal com o bem em relação a Saul. Ele não reage com Simei no nível animal ou humano. Ele reage no nível divino. Ele é agregador. Por isso, perdoa Abner, enquanto Abissai e seu irmão Joabe buscam a vingança. Abissai tinha um líder extraordinário. Quando estudamos a vida de Abissai, descobrimos que o seu líder foi responsável por domar e polir seu instinto animal e selvagem. O rei Davi não era apenas um homem que sabia lutar, mas também perdoar. Eis aí um motivo dele ter alcançado o perdão do Senhor. Se perdoamos os nossos devedores, também nosso Pai Celestial nos perdoará. Mateus 6, versículo 12. Ele confiava e amava o Senhor de todo o seu coração. Abissai
aprendeu a lutar com coragem e com a valentia de Davi. Que bom seria caso ele também tivesse aprendido a confiar e amar a Deus como Davi. E nós? Quais são as lições preciosas que podemos aprender com estes episódios fortes, intensos e extraordinários da Bíblia? Com essas experiências de Abissai, o que a gente pode aprender com essas histórias extraordinárias da Bíblia? Lembra-se que foram 3 episódios que nos foram lembrados nessa noite. O primeiro, a chance de acabar com Saul naquele acampamento, e Davi diz para Abissai: não é hora de fazer isso. A questão aqui é a seguinte: discernimento da direção de Deus. Na perspectiva de Abissai, Deus estava dirigindo tudo para entregar Saul nas mãos de Davi naquela hora. Mas no discernimento de Davi, Deus estava dando uma chance de Davi ganhar o coração de Saul. Nós precisamos aprender a discernir a direção de Deus. E nesse sentido eu queria salientar 3 coisas. A primeira é que o cenário da vida, muitas vezes, nos faz confundir a direção de Deus. Foi isso que aconteceu com Abissai. Ele falou: está tudo pronto. Com esse cenário aqui, Saul dormindo, o general dele dormindo, a lança dele aqui à nossa disposição e a gente aqui pertinho dele, o cenário é favorável. Às vezes, aos nossos olhos, gente, o cenário todo indica uma direção, mas nós temos que perguntar para Deus se essa é a direção, porque o cenário pode nos fazer confundir a direção de Deus. E Davi falou assim: não é isso. O cenário aponta para isso, mas não é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer diferente, porque o cenário está pronto, o cenário está bonitinho, só que eu conheço um princípio que deve ser levado em consideração acima do cenário. E o princípio é o seguinte: eu não posso levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. O cenário pode estar bom, o esquema pode estar todo montado, tudo pode parecer perfeito, mas o cenário perfeito não pode contradizer os princípios de Deus para a minha vida. Segunda coisa, presta atenção nisso: gente boa, gente do bem, gente que está do nosso lado e gente que nos ama, pode nos levar a confundir a direção de Deus. Meus irmãos, Abissai, o papel dele era proteger Davi. Ele era um dos campeões. Davi confiava nele. Ele tinha lealdade a Davi e amava Davi. E quase ele consegue influenciar Davi. Não é só quem é contra nós, não são só os nossos inimigos que podem nos influenciar para a gente confundir a direção de Deus, a orientação de Deus. Gente que a gente ama também, gente de perto também. Basta que esta pessoa não esteja discernindo a orientação de Deus. E aí, porque você a ama, porque você quer bem, porque você não quer contradizer aquela pessoa, ou contrariar aquela pessoa, então você pode fazer o que está errado. Agora, uma terceira coisa interessante nessa história é que Deus, gente, aleluia, Ele tem poder para mudar a nossa posição na história. Davi era perseguido, Saul queria acabar com a vida dele, e agora, no novo capítulo, Davi tinha a vida de Saul nas mãos dele. O nosso Deus é especialista em nos mudar de posição nos cenários da história. Então não fique com medo, não fique triste, não fique queixoso, murmurando, quando aparentemente as coisas não estão indo bem, não, porque Deus, de uma hora para outra, muda o cenário e você vai para uma outra posição. E agora Davi é quem está falando com Saul: eu podia ter matado você, eu podia ter acabado com a sua vida, mas eu não fiz isso, porque não é essa a minha intenção. E Saul teve que admitir que estava errado,
diante de Davi. Deus mudou Davi de posição no cenário. Sabe, talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que aparentemente a sua posição não é favorável, a sua posição não é boa. Não é boa agora, querido, mas Deus tem poder para mudar a sua posição, e daqui a pouquinho você está numa posição para dizer: eu estou agora, Deus me colocou em vantagem, Deus me colocou aqui. Deus muda a gente. Ele não apenas muda o cenário, mas Ele muda a nossa posição no cenário. Quando Saul estava naquele acampamento, ele estava ameaçando Davi, perseguindo Davi e com seus homens para matar Davi, mas agora quem estava com a palavra era Davi, porque ele discerniu a direção de Deus. A pergunta é: qual é a direção de Deus para a sua vida? Na segunda história, lembra-se, Simei, Davi e os valentes entrando na cidade, já tinham ganho tudo, e Simei sai esbravejando, insultando: você é um covarde, você é um criminoso, jogando pedra em Davi. E Abissai: eu vou acabar com isso logo, vou pegar minha espada e corto a cabeça desse Simei aí. E Davi não deixou. Lembra essa história? Essa história ensina pra gente como que a gente lida com as adversidades, como a gente lida com gente que é contra nós, como a gente lida com insultos, como a gente lida com as coisas contrárias à nossa vontade. E há algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que eu entendo importante é que nas horas de adversidade, sobretudo nas horas de adversidade, a gente precisa ter com quem contar. Sabe, gente, eu chorei algumas vezes estudando esse texto, só de imaginar a cena dos valentes de Davi enfileirados ao redor dele, para protegê-lo das pedradas de Simei. Querido, Deus vai colocar pessoas, e Deus vai colocar os anjos dele, protegendo você aqui, ó, na sua vida, no seu caminho. E há pessoas especiais que te amam de verdade. Sabe o que é amar de verdade? É dizer assim: antes de pegar em você, a pedra vai pegar em mim. Isso é amar de verdade. Antes de atingir você, a cusparada vai pegar em mim. Antes de atingir você, a agressão vai pegar em mim, um insulto vai pegar em mim. Quando você encontrar alguém na vida que se coloque entre a pedra e você encontrou um amigo. Guarde isso no seu coração. E Davi tinha muitos amigos ali. Aqueles valentes estavam ao redor dele, protegendo. Nas horas de adversidade, nós precisamos ter gente que cuida de nós. Se você está caminhando sozinho, querido, se você olha ao seu redor, sua página de Facebook, seu Instagram, seu Twitter, está cheio de gente lá de nome, mas você não pode contar de verdade com ninguém, hein? Comece agora a olhar ao seu redor e a valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Esposa, marido, filhos, pais, irmãos em Cristo, amigos de verdade, porque eles se colocam entre as pedras e você. A Bíblia não registra se alguma pedra pegou em Davi, mas nós não vamos errar se afirmarmos que muitas delas pegaram aqueles homens ao redor de Davi. Você já tem alguém que se propõe a levar as pedradas em seu lugar? Sabe o que eu enxergo nessa cena, meus irmãos? Eu enxergo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e suportou a cruz em meu lugar e em seu lugar, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Por isso que Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Por isso que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas eu aprendo outra coisa aqui nesse texto, nesse episódio com Simei, é que na hora da adversidade, na hora da agressão, na hora que alguém pisa no nosso pé, na hora que alguém nos ofende, calunia, nós temos que resistir à tentação do revide. Se dependesse de Abissai, Simei era um homem sem cabeça. Vou acabar com isso agora. Querido, nós não resolvemos problemas de relacionamento destruindo a pessoa. Nós não resolvemos um problema de relacionamento deletando a pessoa, ignorando a pessoa, matando emocionalmente a pessoa. Nós resolvemos o problema de relacionamento dando tempo para a pessoa refletir, amadurecer e esperar com paciência o tempo que ela vai vir com as próprias pernas, vai reconhecer o erro, vai pedir perdão e vai demonstrar que amadureceu. Mas se eu vou para o revide, se eu vou para a briga,
Se eu vou para a contraposição, para a ofensa, para a espada, para arrancar a cabeça, eu elimino a pessoa, mas aqui dentro do meu coração, o problema continua existindo, aqui dentro da minha alma. Na hora da adversidade, eu preciso resistir à tentação do revide. E a coisa mais linda que eu aprendo nesse texto é que se a gente tiver paciência na hora da adversidade, Deus vai nos honrar. Davi estava lá um dia e alguém falou: Davi, sabe quem está aí? Simei, aquele da pedra. Pode deixar entrar. Ele entra, se ajoelha e pede perdão. Na hora da adversidade, na hora da calúnia, na hora da agressão, na hora da violência, na hora da traição, na hora da dor causada pelo outro, se a gente tiver paciência, Deus, no tempo certo, vai nos honrar. Lembra da terceira história? É a mais tremenda. A guerra acabou, Saul foi derrotado, as coisas estavam agora sob controle. Davi recebe a notícia que os filisteus estavam acampados na porta de Belém. E o povo não podia chegar a Belém, os seus valentes não podiam chegar a Belém. Davi estava na caverna e Davi diz assim: olha, eu estou com vontade de beber água, mas não de qualquer água. Eu estou com vontade de beber água lá da fonte que está na porta da cidade de Belém. Abissai e mais 2 valentes vão lá. Ele contou a história aqui para nós, o personagem contou a história. E daqui a pouquinho, quando Davi abre os olhos, eu imagino, né? A Bíblia não fala, arranhados, talvez sangrando, sujos, esbaforidos, mas com um jarro cheio de água da fonte da porta de Belém para Davi. E a Bíblia diz que Davi, quando percebe o que aconteceu, Davi é lembrado dos limites dele. E Davi pensa: eu sou líder, mas eu não sou Deus. E eu não sou merecedor que nenhum ser humano dê a sua vida por mim, arrisque a sua vida por mim, e nem que viva por mim. Eu já sou mais do que feliz por ter homens que são leais a mim, que me protegem. Mas eu não posso abusar disso. Eu não posso confundir isso. Mesmo que eles estejam postos a morrerem por mim, eu é que tenho o dever de não deixá-los morrer por mim. Porque eu tenho que ter a dignidade de, na hora da guerra, não deixar os meus soldados sozinhos lá na batalha. Eu tenho que estar lá com eles. Eu tenho que estar lá com eles. A sede existia. A saudade daquela água também existia. Mas havia algo que não permitia Davi beber. Entendendo os nossos limites, nós não temos o direito de expor as pessoas, de sacrificar as pessoas, de esperar que as pessoas deem a sua alma por nós. Às vezes, nossa humanidade nos faz querer isso, mas nós não podemos fazer. Nós não podemos reter conosco o que pertence a Deus. Presta atenção nisso. Aquela água ali, se fosse tirada ali mesmo da caverna de Adulão, Davi podia beber. Mas desde que o momento de que aquela água custou o sacrifício, o esforço daqueles homens, aquela água não era mais de Davi, aquela água era do Senhor. E é um pecado terrível guardar comigo o que é de Deus. Eu não posso reter o que é do Senhor. Preste atenção no que eu vou falar agora, no temor do Senhor. Mesmo que eu esteja me referindo à minha vida, se a minha vida é do Senhor, eu preciso entregar para o Senhor. Eu não posso usar a minha vida como eu quero usar, se Deus a requereu para Ele usar. Se Deus falou com você um dia, se Deus chamou você um dia, se Deus vocacionou você um dia, você não tem o direito de fazer nenhum outro uso da sua vida, a não ser entregar totalmente nas mãos de Deus para Ele usar como Ele quer usar.
eu não posso reter comigo o que é de Deus. Se o templo é de Deus, é de Deus. Se o dízimo é de Deus, é de Deus. Se o talento é de Deus, é de Deus. Se o dom é para Deus, é para Deus. E se Deus falou comigo que Ele quer algo de mim, isso é prioridade. E eu tenho que ter a capacidade de perceber o que é meu e o que é do Senhor. Davi olhou aqueles homens arranhados, sujos, imaginemos, sangrando, depois de uma aventura terrível de atravessar o acampamento dos filisteus, homens maus, fortemente armados. Olhou para aquela água e falou: essa água não tem preço, essa água vale mais que ouro, essa água vale mais que prata, essa água vale mais do que 1000 tesouros, essa água é o melhor que eu tenho na minha vida, é essa água. E na minha vida, o melhor já tem dono. Queridos, na nossa vida, o melhor já tem dono. O melhor da nossa vida, e não o resto, e não o que sobra, e não o que eu vou jogar fora, e não depois que eu satisfiz as minhas necessidades, as minhas fantasias, depois que eu atendi os meus desejos. É o melhor, as primícias, o melhor da nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Davi falou: essa água aqui, eu posso imaginar a cena de Davi levantando aquele vaso e aqueles homens vendo aquela água caída. É do Senhor. Aleluia, aleluia. É o melhor da nossa vida para o Senhor. Sabe, essa experiência ali mostra que nós precisamos, gente, aprender a liderar nossa família, nossos relacionamentos, nossos ministérios, sempre para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para Ele, tudo por Ele. Esses homens chamados valentes de Davi, como o Abissai, com suas experiências nos legaram um tesouro muito grande de ensinamentos. Hoje à noite nós vimos a importância de discernir a orientação de Deus. Cuidado para que os cenários não confundam você. Cuidado para que gente próxima, amada, mas que não discerne a direção de Deus, não influencie você. E muito, muito cuidado para você não ficar na mesma posição porque não discerniu a direção de Deus. Se você discernir, Deus muda você de posição e te abençoa. Nós aprendemos que Deus coloca a pessoa do nosso lado para nos abençoar. Nós aprendemos, meus irmãos, que não vale a pena revidar, contra-atacar, pagar com a mesma moeda. Nós aprendemos que o nosso Deus tem poder para reverter para o nosso bem aquilo que foi lançado contra nós. Nós aprendemos que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e que Ele estabeleceu limites para nós, e que Ele conta com a nossa sabedoria, com o nosso discernimento, com a nossa humildade, para nunca reter conosco aquilo que pertence a Deus, em especial a minha vida, a sua vida. Sabe, eu arriscaria fazer uma pergunta para você, se você está, o que você está fazendo com a sua vida? Como é que você está usando a sua vida? Como você está usando o seu tempo? Como você está usando os seus talentos, seus dons? Será que você está enquadrado naquele grupo de pessoas que estão retendo consigo
o que é de Deus, o que é do Senhor? Será que você está bebendo uma água que não é para você beber, é do Senhor? Será que você confia em Deus ao ponto de esperar ser honrado no tempo de Deus, na hora dele? Eu acho que nós temos um motivo muito especial para orar agora. E eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar as suas orações, os seus olhos e acompanhar essa oração. Abissai foi um valente que soube aprender de Deus. Será que nesta noite você conseguiu aprender de Deus? Você aprendeu de Deus quando Davi não deixou Abissai matar Saul? Você aprendeu que cenários podem te confundir, amigos podem te influenciar. Querido, você está numa posição desfavorável no cenário da sua vida hoje? Pastor, eu estou numa posição desfavorável hoje. Deus pode mudar você de posição. E hoje Deus pode abençoar você. Você aprendeu que Deus coloca anjos ao seu redor para te proteger? Você aprendeu que não vale a pena revidar, pagar com a mesma moeda, dar o troco? Que é melhor esperar para no tempo certo Deus honrar você? Você aprendeu isso? Você aprendeu a não reter com você o que é de Deus? Seja o que for. Se é de Deus, entregue para Ele. A Bíblia tem um versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Hoje eu não vou fazer um convite convencional, não. Hoje eu vou fazer um apelo profundamente espiritual, um apelo de entrega. Entrega o teu caminho, a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo. Abissai aprendeu ouvindo não. Posso matar Saul? Não. Posso arrancar a cabeça de Simei? Não. Aceita a água que eu trouxe? Não. E porque aprendeu a ouvir não, cresceu, amadureceu, Deus o abençoou. Porque cada não de Deus é um sim para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Talvez Deus tenha dito não para você e você está revoltado com Deus. Não fique revoltado, diga: Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero entregar para o Senhor o meu melhor. Você pode ficar em pé onde você está? Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós confiamos em Ti e no Teu eterno amor, e cremos, 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa retaguarda, mas nós não seremos abalados, Senhor. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor batize o Teu povo com discernimento espiritual, para que não haja dúvida com relação à Tua vontade, à Tua direção. Que Tu batize o Teu povo, ó Pai, com uma atitude santa, correta, diante das adversidades da vida, dos problemas, das dificuldades, ó Deus, das perseguições. E ó Pai, aquilo que é Teu e está conosco, nós Te entregamos nessa noite, Pai. Tudo o que é Teu e está conosco, nós Te entregamos, Pai. E nós pedimos a Deus que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor guarde nossa família, que o Senhor abençoe o nosso coração, que Tu nos dês, ó Pai, uma semana abençoada, vitoriosa,
Que possamos, ó Pai, vencer as batalhas da vida, no nome de Jesus. Pai querido, que depois da nossa comunhão, o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que a tua bênção nos acompanhe, Senhor. E agora, Pai, que o teu amor imenso, que a graça redentora de Jesus e que o poder consolador do teu Espírito Santo sejam com o teu povo aqui reunido nesse santuário nesta noite, e de igual modo com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos, até os dias da eternidade. Amém, Senhor. Vamos, igreja!